Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas. Vou falar um pouquinho sobre cadeia alimentar e teia alimentar. Solicito que você pause o vídeo, faça anotações para poder fixar as ideias, ok? Então a situação que eu tenho, pessoal, é o seguinte. Eu escrevi lá em cima, teia alimentar. O que é uma teia alimentar? É um conjunto de várias cadeias alimentares. Então eu tenho aí um esqueminha onde eu coloquei vegetação, gafanhoto, lagarto, gavião. Eu coloquei vegetação, coelho, gavião. Coloquei vegetação, camundongo, cobra, gavião. E fiz uma pergunta aí, quem são os produtores? Então vamos entender o seguinte, quem são os produtores numa cadeia alimentar? Os produtores são os vegetais. Todas as plantas elas têm a capacidade de transformar a luz que elas recebem do sol, a água que está no solo, o gás carbônico que está na atmosfera, né? Então as plantas elas têm essa capacidade de pegar o gás carbônico, que é um gás que encontra-se na natureza, na atmosfera, a água que está no solo, a luz do sol e essa planta ela consegue sintetizar tudo isso e transformar em oxigênio. Ela produz oxigênio e produz o alimento para ela, tá? Esse processo é chamado de fotossíntese. Então a fotossíntese, a planta ela pega a água e os sais minerais do solo, ela pega o gás carbônico que encontra-se na natureza, ela absorve esse gás carbônico, ela absorve a luz, ela produz glicose, que é um açúcar, né, para a planta poder desenvolver, energia, e produz oxigênio, libera oxigênio na atmosfera. E a planta cresce, desenvolve, então ela é um ser autossuficiente. Todas as plantas são autossuficientes e serve de alimento para alguns seres, né? Então, no caso, um gafanhoto ele vai comer a folha do milho. Um coelho ele vai comer a couve. Um camundongo vai comer o milho. E assim vai. E a partir daí, esse camundongo, por exemplo, ou esse coelho, ou esse gafanhoto, ele vai servir de alimento para outro ser. E a energia que aquele gafanhoto absorveu da folha do milho vai ficar um pouco com ele, né? O gafanhoto vai absorver um pouco daquela energia para ele desenvolver, para ele se manter vivo, e quando ele serve de alimento para outro ser, parte dessa energia é transferida para o outro ser. Então, por exemplo, aqui, vegetação. Vamos imaginar que essa vegetação é um pé de milho. É um milho, o gafanhoto vai lá e come o milho. O lagarto come o gafanhoto. E o gavião come o lagarto. Então, essa sequência aqui, vegetação, gafanhoto, lagarto, gavião, é uma cadeia alimentar, ok? Ou seja, há uma sequência onde um se alimenta do outro, né? É a lei natural, né? A natureza ela deve funcionar dessa forma. Então, o gafanhoto come a vegetação, o lagarto come o gafanhoto e o gavião come o lagarto. Quem são os produtores? Quem é aqueles que produzem o seu próprio alimento? São os vegetais, tá? O milho produz o seu alimento. Os vegetais são os produtores, tá? O gafanhoto é um consumidor primário. Ele é um consumidor primário. O lagarto é um consumidor secundário. E o gavião é um consumidor terciário, tá? Então o gafanhoto é o primeiro a consumir o vegetal, ele é o primário. O lagarto está comendo o gafanhoto, ele é o consumidor secundário. O gavião está comendo o lagarto, então o gavião é o consumidor terciário, tá bom? Então aqui é uma cadeia. Vegetação, gafanhoto, lagarto, gavião. É uma cadeia alimentar. Mas eu poderia ter a vegetação, o coelho e o gavião, né? Então aqui é uma outra cadeia alimentar. Eu poderia ter vegetação, camundongo, cobra, gavião. Seria uma outra cadeia alimentar. Então eu escrevi teia alimentar porque eu tenho várias cadeias. Então eu tenho quantas cadeias aqui? Uma, né, que é vegetação, gafanhoto, lagarto, gavião. Vegetação, coelho, gavião é a outra cadeia.
vegetação, camundongo, cobra, gavião, a terceira cadeia. A pergunta aqui é: quem são os produtores? Aí vocês vão escrever: os produtores são os vegetais, tá? Os vegetais aqui são os produtores, são os seres capazes de produzir o seu próprio alimento e servir de alimento para os outros, ok? Então o milho ele absorve a água do solo, a luz do sol, absorve o gás carbônico que está na natureza, produz o seu alimento e serve de alimento para nós e para outros seres, tá bom, pessoal? Então essa ideia eu queria passar para vocês aí, para a gente poder iniciar os estudos sobre cadeia e teia alimentar. Em outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os decompositores. Hoje eu falei dos produtores, que são os vegetais, e os consumidores, que dependendo da posição pode ser o consumidor primário ou o secundário. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.